Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. O tema de hoje: por que a social-democracia perde força no mundo? Essa é uma questão muito importante da conjuntura mundial atual. Durante os últimos anos, durante os últimos processos eleitorais na Europa e em outros continentes, os partidos sociais-democratas e socialistas vêm perdendo gradativamente força política. No último pleito europeu, os partidos sociais-democratas tiveram retumbantes derrotas. Sua bancada no Parlamento Europeu foi reduzida em 25%. O Partido Social-Democrata Alemão, o Partido Social-Democrata mais influente do mundo, teve um desempenho pífio, o pior desempenho da sua história, sendo superado pelos verdes. A social-democracia somente conseguiu vitórias importantes em Portugal e na Espanha, com resultados também positivos na Suécia e na Holanda, mas na região os sociais-democratas perderam muito terreno, tanto para a direita tradicional quanto para a extrema-direita. É um processo gradativo de perda de força que já data muitos anos. E é importante entender por que isso ocorre, especialmente em função da importância que a social-democracia teve no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Antes de entrarmos no debate sobre a situação presente, sobre os fatores que levam ao enfraquecimento da social-democracia, é bom nós darmos um giro na história, um passeio na história, para compreendermos sobre o que estamos falando quando utilizamos a expressão social-democracia. A social-democracia é uma corrente que nasce na década de 60 do século XIX, especialmente na Alemanha, quando é criado o primeiro partido operário, o primeiro partido que buscava representar os interesses da classe trabalhadora. Foi criado por um ativista alemão de grande influência chamado Ferdinand Lassalle, que cria essa primeira Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, cria essa organização com uma orientação fundamentalmente reformista, ou seja, uma organização, um partido que visava não romper com a ordem capitalista, mas reformá-la, melhorar as condições de vida e renda, avançar nas conquistas democráticas para a classe trabalhadora sem uma ruptura da ordem capitalista. Embora esse primeiro partido operário tenha tido essas características, tenha tido a hegemonia dos lasalianos, como se dizia antigamente, lasalianos, por conta de Ferdinand Lassalle, embora fosse essa orientação predominante, no seu interior começou a surgir uma corrente inspirada pelas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, que propunham para a construção do socialismo não um processo fundado sobre reformas, mas um processo no qual a estratégia fosse de uma revolução, ou seja, que era necessária uma revolução para passar do capitalismo ao socialismo. Essa corrente marxista cresceu dentro do Partido de Lassalle, acabou rompendo com o Partido de Lassalle, criou seu próprio partido, o Partido Social-Democrata dos Trabalhadores Alemães. O marxismo cresceu muito em influência na Alemanha, passou a ter maioria entre os sociais-democratas. O velho Partido de Lassalle se funde com o Partido Social-Democrata dos Trabalhadores Alemães, dando origem ao atual SPD, o Partido da Social-Democracia. Nas décadas primeiras da sua existência, o SPD teve, portanto, uma forte influência marxista. O marxismo ganha hegemonia no seu interior, embora continuassem a conviver na mesma organização revolucionários e reformistas.
Esse modelo de partido social-democrata inspirou a criação de partidos parecidos em muitos países da Europa e também na América do Sul, na África, na Ásia, embora com características diferenciadas uns dos outros. Os partidos socialistas e sociais-democratas eram os partidos da Segunda Internacional, criada por Marx e Engels, a internacional que teve clara influência das ideias marxistas. A social-democracia, portanto, tem essa origem, a origem da Segunda Internacional, da influência das ideias marxistas. Essa influência existiria até o final do século XIX, início do século XX, mas sempre entre os sociais-democratas havia um conflito entre revolucionários e reformistas. Esse conflito acabou em ruptura no início do século XX, quando a maior parte dos partidos sociais-democratas e socialistas optou por apoiar suas próprias burguesias na guerra mundial. Era uma guerra de características interimperialista que opunham diferentes estados capitalistas pelo controle das colônias, de mercados, que levou a um grande conflito. E a posição predominante na Segunda Internacional foi de que cada social-democracia apoiasse sua própria burguesia na guerra contra as burguesias dos demais países com as quais se confrontavam no campo de batalha. Isso levou a uma ruptura dos partidos sociais-democratas, porque suas correntes revolucionárias eram contrárias a essa orientação. E propunham uma outra política, era a política de guerra a guerra, de transformar a guerra interimperialista em guerra contra suas próprias burguesias locais, aproveitando o clima criado pela Guerra Mundial para construir uma estratégia revolucionária. Essa era a linha fundamentalmente elaborada por Lenin, em seguida por revolucionários importantes como Rosa Luxemburgo, Liebknecht, na Alemanha, que era filho já de um dirigente social-democrata de tradição marxista, William Liebknecht, e outros revolucionários que nos distintos países europeus romperam com a social-democracia e depois de 1919, vitoriosa Revolução Russa de 17, e criada a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, essas correntes revolucionárias que haviam se separado da social-democracia, criaram os partidos comunistas. Progressivamente, os partidos sociais-democratas foram sendo dominados, portanto, por ideias reformistas, abandonaram a ideia de revolução e passaram, numa primeira etapa, a considerar que o socialismo seria alcançado pelo meio de reformas paulatinas, que pouco a pouco iriam tirando as características mais selvagens do capitalismo, até permitir, num futuro imprevisível, a construção de uma outra ordem, uma ordem socialista. Mas os sociais-democratas, além de abandonar a ideia de revolução, depois da Segunda Guerra Mundial, foram abandonando aos poucos a própria ideia de socialismo, de que fosse possível uma outra ordem econômica e social que não fosse o capitalismo. Os partidos sociais-democratas foram se transformando em partidos que propunham reformas a favor da classe trabalhadora, mas abandonando, desde o início do século XX, a ideia de revolução e, depois da Segunda Guerra Mundial, a própria ideia de socialismo, de que fosse possível construir uma outra sociedade que não fosse a sociedade capitalista. Esse abandono das ideias de revolução da ideia de revolução e da ideia de socialismo foi concluído, por exemplo, no Partido Social Democrata Alemão nos anos 50, no famoso Congresso de Bad Godesberg, quando o Partido Social Democrata Alemão abandona o marxismo como sua fonte de inspiração, como estava inscrito no seu velho estatuto. Os partidos sociais-democratas fazem esse giro depois da Segunda Guerra Mundial, não todos os partidos sociais-democratas, alguns ainda se mantiveram leais às ideias de socialismo e até mesmo algumas correntes sociais-democratas mantiveram um certo vínculo à inspiração marxista. Mas, majoritariamente, os partidos sociais-democratas, depois da Segunda Guerra Mundial, foram ocupando um espaço político que o mundo surgido do pós-guerra lhes abriu. Que espaço político era esse? Diante da tremenda vitória da União Soviética sobre o nazismo, diante da ampliação do campo socialista, que passou a integrar vários países da Europa do Leste e da Europa Central,
diante da vitória da Revolução Chinesa e da Revolução Vietnamita, da descolonização na Ásia e na África, enfim, diante de uma conjuntura que avançou na direção do socialismo, na direção do fortalecimento dos partidos comunistas, do fortalecimento da própria ideia de revolução mundial, nessa conjuntura, as burguesias europeias, a própria burguesia norte-americana, passou a aceitar, a fazer concessões à classe trabalhadora para impedir que ela girasse a favor dos partidos comunistas e a favor do campo socialista liderado pela União Soviética. O cenário internacional criou um ambiente mais favorável às lutas da classe trabalhadora no Ocidente e criou um ambiente no qual as burguesias europeias, a burguesia norte-americana, repito, aceitaram fazer concessões que levariam à construção do estado de bem-estar social na Europa e nos Estados Unidos. A burguesia mundial dos países capitalistas avançados entregava os anéis para não perder os dedos, aceitava atender determinadas reivindicações da classe trabalhadora para não perder a hegemonia sobre a classe trabalhadora para os comunistas. Eram necessários, na lógica da preservação da ordem capitalista mundial e da hegemonia dos estados imperialistas, esse tipo de concessão. E os partidos sociais-democratas foram a coluna vertebral da construção do estado de bem-estar social na Alemanha, na França, na Inglaterra, e depois em outros países, como na Itália, mais adiante na Espanha, mesmo em Portugal e nos países nórdicos da Europa, fundamentalmente. Eles foram os portadores políticos dessas concessões da burguesia imperialista diante, repito, da força da União Soviética e do campo socialista, de um lado, e da luta da classe trabalhadora, de outro, que acabaram levando à construção do estado de bem-estar social. As burguesias europeias e a norte-americana, evidentemente, compensavam as concessões que tinham que fazer, que se viram obrigadas a fazer as suas próprias classes trabalhadoras, com a expansão da sua atividade imperialista, ou seja, da atividade econômica que essas burguesias dos países capitalistas avançados desenvolviam na Ásia, na África e na América Latina. Os salários mais altos que se pagavam na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, eram compensados por salários muito mais baixos que as empresas europeias e norte-americanas pagavam na periferia do sistema. Um trabalhador, por exemplo, da Scania Vabis sueca, recebia 5, 10 vezes mais do que o trabalhador da Scania Vabis no Brasil. A burguesia imperialista compensava, portanto, com seus negócios nos países periféricos, as concessões que teve que fazer na Europa e nos próprios Estados Unidos para construir estado de bem-estar social e tentar neutralizar o potencial revolucionário da classe trabalhadora. Com o colapso da União Soviética, em 1991, mudou completamente o cenário. O perigo da Revolução Mundial foi deixando de existir. O socialismo entrou em defensiva. A classe trabalhadora dos países europeus também entra em defensiva. Naquele cenário, já não fazia mais sentido político e geopolítico a manutenção do estado de bem-estar social. Ao contrário, era chegado a hora, do ponto de vista da burguesia, de retirar direitos e conquistas da classe trabalhadora para impor uma maior taxa de exploração, para reduzir custos de produção e para aumentar a lucratividade do capital. Já não havia mais o perigo revolucionário, já não existia mais a União Soviética, já não existia mais o perigo da classe trabalhadora guinar para o apoio aos partidos comunistas. Nesta situação, começa uma ofensiva burguesa contra o estado de bem-estar social. E os partidos sociais-democratas se veem numa situação pantanosa, numa situação muito mais difícil do que antes do desaparecimento da União Soviética. Os partidos sociais-democratas, atemorizados pela nova conjuntura, ao invés de enfrentar a ofensiva burguesa, vão pouco a pouco se adaptando a ela. Os partidos sociais-democratas foram assumindo, do ponto de vista geopolítico, os interesses imperialistas de uma maneira cada vez mais clara, até que nos dias de hoje, por exemplo, muitos partidos sociais-democratas apoiam a ofensiva norte-americana na Venezuela. Muitos partidos sociais-democratas europeus reconhecem Juan Guaidó como o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, como legítimo presidente.
numa demonstração até onde foram os partidos sociais-democratas na absorção das ideias imperialistas para tentar sobreviver nos seus países de origem, para se mostrarem ainda funcionais na ordem capitalista, na ordem burguesa. Os partidos sociais-democratas, majoritariamente, foram assumindo parte ou integralmente as agendas neoliberais, as políticas econômicas neoliberais. Os partidos sociais-democratas foram, na sua maioria, paulatinamente, portanto, assumindo a agenda do grande capital financeiro, tanto nos centros capitalistas na Europa e nos Estados Unidos, como também na América Latina. E, com isso, os partidos sociais-democratas imaginavam sobreviver naquele novo quadro, imaginavam seguir contando com a conivência da burguesia europeia e norte-americana a sua existência política. Queriam, com essas concessões, os partidos sociais-democratas se manterem funcionais na nova ordem mundial e nas novas ordens nacionais que então emergiam. Essas concessões brutais ao neoliberalismo, às estratégias imperialistas, aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, levaram pouco a pouco os partidos sociais-democratas a perderem base social, a perderem base eleitoral, a se enfraquecerem nos seus países, reforçando os partidos da direita tradicional, porque, afinal de contas, entre votar no original e na cópia para exercer a mesma política, era preferível votar no original, dos partidos da direita burguesa que defendiam programas muito semelhantes aos da social-democracia, e também foram perdendo votos para a ultradireita, porque a ultradireita, em muitos países da Europa, passou a representar o voto antissistema, enquanto a social-democracia passava a representar cada vez mais o próprio sistema. A social-democracia se integrava plenamente ao sistema capitalista, à democracia liberal, já não tendo nenhum laivo de antagonismo, nenhuma pista, nenhum resquício de antagonismo à ordem imperialista, à ordem capitalista que buscava se renovar na Europa pós-União Soviética. Os partidos sociais-democratas foram minguando. Alguns deles, para tentarem sobreviver, aceitaram até mesmo governos de coalizão com os próprios partidos da direita. O caso mais exemplar é a Alemanha. Na Alemanha, Angela Merkel, que é de um partido de direita, dirige o país em coalizão com o Partido Social-Democrata. O Partido Socialista Francês, por exemplo, do anterior presidente, François Hollande, executava exatamente a mesma política neoliberal do seu antecessor, Sarkozy, e que continua a ser executada por Macron, seu sucessor. Isso arrebentou o Partido Socialista na França. Levou o Partido Socialista na França a ser um partido residual. Como também, na Alemanha, informação que eu já dei no início do programa, a adesão da social-democracia a Angela Merkel e ao seu programa neoliberal, levou o SPD a ser ultrapassado até pelos verdes. O SPD não chegou a 20% dos votos na última eleição do Parlamento Europeu, como consequência da sua política de autoaniquilação da identidade operária e popular que um dia a social-democracia já teve. Esse papel de linha auxiliar do neoliberalismo levou, portanto, a social-democracia a perder base social, a perder base política. O mesmo se passou com os partidos comunistas, os antigos partidos comunistas, que foram pelo mesmo caminho, que foram pelo caminho da aceitação da ordem capitalista e do Estado burguês na sua forma democrático-liberal. Os partidos que seguiram por esse caminho e que se transformaram em partidos sociais-democratas, como aconteceu com o antigo Partido Comunista Italiano, acabaram tendo o mesmo cenário, acabaram vivendo o mesmo cenário que o restante da social-democracia, que é a social-democracia original, ou seja, passaram a ser forças confundidas com o sistema capitalista, confundidas com a agenda neoliberal, confundidas com a democracia liberal corrupta e cada vez mais autoritária nos países capitalistas. O mundo vive hoje esse definhamento progressivo da social-democracia exatamente porque ela perdeu identidade, perdeu um programa autônomo,
perdeu uma perspectiva, perderam por conta própria, renunciaram à perspectiva, primeiro a uma perspectiva revolucionária, depois a uma perspectiva socialista e, por fim, até mesmo uma perspectiva anti-neoliberal, com algumas raras exceções de partidos que ainda buscam encontrar um caminho, uma via que não seja da pura e simples adesão ao neoliberalismo, como é o caso do Partido Socialista Português, por exemplo, mas um ou outro caso na Europa nórdica, ou até mesmo de uma ou outra corrente do Partido Socialista Operário Espanhol. Mas o fato é que, abraçada ao neoliberalismo, abraçada às suas burguesias locais, a social-democracia vai, pouco a pouco, perdendo funcionalidade. O grande capital prefere apostar suas fichas em partidos de direita organicamente ligados às grandes corporações. E a classe trabalhadora vai abandonando a social-democracia, buscando outras alternativas, buscando até mesmo alternativas de ultradireita, que em algum momento conseguem capitalizar apoio popular pelo seu discurso antissistêmico, pelo seu discurso contra o Estado democrático liberal, pelo seu discurso contra a globalização e assim por diante. O cenário que temos com o definhamento da social-democracia, é claro que não é nada agradável, exatamente porque a perda de base da social-democracia não implicou no fortalecimento de uma esquerda antagonista, anticapitalista, de uma esquerda que pudesse recuperar a identidade socialista do movimento operário. Não, essa esquerda cresceu muito pouco e não de forma estável, até porque muitos dos antigos partidos comunistas também aderiram a esse caminho da social-democracia. É um cenário ruim, porque a social-democracia, mais uma vez falida e definhando, não dá lugar a uma esquerda combativa, dá lugar à transição de votos para os setores mais à direita, inclusive para a ultradireita. A questão é que não existe, a questão é que a social-democracia não é uma alternativa ao crescimento da direita e da ultradireita. A social-democracia não reúne os quesitos para ser uma alternativa, porque ela está abraçada aos motivos, às razões que levaram à redução dos direitos, dos salários, das condições de vida da classe trabalhadora na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. É necessário que se construa uma outra alternativa, uma alternativa de esquerda que venha ocupar esse vazio deixado nas sociedades, especialmente nas sociedades europeias, esse vazio deixado pela inexistência de uma alternativa viável e uma alternativa viável da classe trabalhadora contra o capitalismo por uma nova ordem econômica e social. Se não surgir essa alternativa, não será a social-democracia que preencherá esse espaço, como os fatos vêm provando. É necessário que a classe trabalhadora seja capaz, como em outras épocas da sua história, construir um caminho próprio, independente, que rompa com os laços ao neoliberalismo e às burguesias imperialistas construídos pela social-democracia nesse seu ocaso histórico. É verdade que a social-democracia ainda pode se recuperar eleitoralmente aqui e acolá, em determinados países no qual a contraposição com a direita desfavoreça eleitoralmente. Mas a social-democracia, mesmo que tenha recuperações conjunturais, mesmo que tenha momentos de fortalecimento eleitoral, o fato é que sua curva é descendente, é uma curva de desidratação. E essa curva de desidratação coloca como uma questão fundamental do ponto de vista progressista, do ponto de vista do movimento operário e socialista, que seja construído, no lugar da falida social-democracia, uma nova alternativa, uma alternativa popular, democrática, uma alternativa que recupere, repito, a identidade anticapitalista e antiimperialista do movimento operário. Encerro aqui minha exposição de hoje. Antes de finalizar o programa, 2 mensagens. A primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nesse canal, através dessa plataforma, vocês tanto poderão assistir nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e dos demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam,
quando fizerem inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, marquem o sininho. Marcado o sininho, vocês serão sempre avisados quando colocarmos novos programas no ar, programas nossos ou de nossos parceiros. Segunda mensagem. Peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Acessem esse endereço, façam hoje mesmo uma assinatura solidária. É um processo simples e prático. Para nós é muito importante. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento de Opera Mundi e de garantia de que nós continuemos com um jornalismo realmente independente e de qualidade. Encerro aqui o programa de hoje. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira com o programa 20 Minutos de História, às 16h30, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Até lá e um grande abraço.